Eu não sei se isso acontece com você, de começar e não terminar. Começa a fazer uma tarefa e não termina. Começa a se organizar em relação à alimentação e não termina. Começa a fazer atividade física, uma caminhada, se propõe fazer 2 vezes na semana e não faz. Começa o processo de emagrecimento e não termina. Se isso acontece com você, fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar o que você pode fazer para conseguir mudar este padrão de comportamento. É isso mesmo, isso é um padrão de comportamento. E quando eu converso com as minhas alunas, com as minhas pacientes, normalmente a gente busca padrões de comportamento. Porque normalmente se você tem aquele comportamento em relação à alimentação, pode ser que seja um padrão e que você esteja se comportando da mesma forma e talvez não tenha percebido ainda, mas isso esteja acontecendo em outras áreas da sua vida. Acontece de muitas pessoas começarem a executar um trabalho, uma tarefa e não terminarem. Isso não acontece só no processo de emagrecimento, elas não conseguem levar adiante. Pode ser pelas crenças que ela tem, pode ser pelos gatilhos inconscientes que estão armazenados no cérebro e ela não consegue visualizar e entender que isso é um padrão. Então, a primeira coisa que deve ser feito é a identificação de padrões de comportamento que são destruidores. Quando a gente consegue olhar e identificar um padrão, fica muito mais fácil a gente modificar aquele comportamento. Então, o primeiro passo, e não é o único passo que deve ser dado para que as pessoas consigam levar adiante aquilo que é do interesse delas em relação ao emagrecimento, em relação à saúde, em relação ao trabalho, é identificar o padrão de comportamento. Depois que você identifica o padrão de comportamento, funciona como se fosse uma doença. Depois que você tem o diagnóstico, não adianta você só, pois é, tenho diabetes. Não, você vai precisar tratar. Não adianta você só tratar o sintoma, você vai buscar a causa e você vai ter que mudar o comportamento, mudar a sua rotina. E acontece da mesma forma com os padrões de comportamento que fazem as pessoas não terminarem o processo de emagrecimento. E elas acabam desistindo antes de terminar. Então, da mesma forma que você identifica uma doença e você tem que tratar, você precisa de medicamentos, você precisa de mudança de comportamento, você precisa fazer uso de alguns recursos internos que vão te ajudar a lidar com aquela doença, com o padrão de comportamento da mesma forma. Você precisa identificar, depois você precisa tratar. E esse tratar significa o que eu vou fazer no meu dia a dia para eu visualizar quando eu estiver me comportando dessa forma. O que eu vou fazer no meu dia a dia para eu ter um comportamento diferente daquele que é um padrão de comportamento negativo. O que eu vou pensar que vai fazer com que eu consiga ter um comportamento diferente daquele que faz eu manter este padrão de comportamento. E isso faz a mudança acontecer em relação ao processo de emagrecimento. Então, se você tem este padrão e você conseguiu visualizar agora que não é só para o processo de emagrecimento, que não é só para o exercício, que não é somente para os cuidados com você mesma, mas que é algo que reflete também no seu relacionamento, que é algo que reflete também na questão do seu trabalho. O que você vai fazer para mudar este padrão é identificá-lo e depois disso buscar estratégias e formas de pensar e agir diferente de como você está fazendo. E isso vai fazer essa mudança acontecer. Você vai quebrar este padrão de comportamento, que é isso que nós chamamos e que realmente ajuda você ter um comportamento diferente daquele que você está tendo. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, aproveita e ativa as notificações para que você possa receber mais conteúdos como este.